Novo quadro, aprenda com o convidado, tá bom? Então, o convidado agora vai Sérgio Freitas. Dê uma dica de análise na prática aí para a galera, né? Então, pode ser do live, pode ser do pré-live, como se preparar para uma aposta, precificar um jogo, enfim. Você fica à vontade aí para alguma coisa prática que você possa ensinar para o pessoal, fora todas as outras que você já ensinou antes. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma dica de live, cara, que eu acho que é onde eu tenho um melhor aproveitamento. No live, muita gente erra, confunde, né? Olha só as estatísticas e às vezes esquece de estar assistindo o jogo. Então, veja o jogo, veja como a odd se comporta, procure três chegadas de perigo. É o que eu sempre falo, 3 chegadas de perigo, cara. Uma equipe chegou 3 vezes seguidas, tendência para aquela equipe marcar gol. O jogo tá lá e cá, uma equipe chegou, a outra chegou, depois a outra chegou de novo, então é jogo para gols. Eu gosto muito desse tipo de coisa e é o que eu sempre faço no ao vivo, cara. Se você estiver assistindo uma partida, quiser fazer uma análise, procure entender as chegadas. E aí, quando a gente fala em chegadas, a gente pode se aprofundar em muita coisa, né? De posse de bola, profundidade, lateralidade, como os laterais se comportam, como os atacantes chegam, com as finalizações. Isso é uma coisa mais profunda para não se aprofundar tanto. É basicamente isso, as chegadas. Os times estão chegando, estão chutando, estão com perigo. Então, você pode apostar de um lado ou em gols, basicamente isso. Quem está chegando, são os dois, esse é só um. E baixa 3 chegadas de perigo para você ter essa noção. Ficou mudo de novo. O rei do mudo, né? Não vou deixar mais mutado aqui. Pode passar um caminhão aqui de frente, eu não tô nem aí. Eu não vou ficar mais mutado, até porque a gente já está quase terminando. Eu vou puxar mais um pouquinho de você sobre isso. Né? Você falou aí sobre, né, as chegadas e tudo mais, no ao vivo, e entrar de um lado, entrar de gols e tudo. Você tem alguma questão com o odd, né? De tipo de odd mínima? Tem gente que tem essa coisa da odd mínima. Você aposta no mercado específico de gols, tipo over 1,5, over 1, over limite, ou fala um pouquinho assim da questão da escolha do mercado e dessa Exato. questão da relação da odd. Então, a odd eu sempre procuro bater 1,80, de 1,80 para cima, para melhorar na minha taxa de acertos a lucratividade. Né? Porque se eu tiver uma odd bem baixa, eu tenho que acertar bastante, e é bem difícil acertar bastante. Por mais que a gente queira pegar uma odd mais baixa, mas isso não tem total relação, né? Uma coisa com a outra. Então a gente tem que sempre buscar de 1,80 para cima, pelo menos eu gosto, e também não extrapolar muito, porque odd 3, odd 4, quanto mais eu pego odd alta demais, vai ser melhor porque eu preciso acertar pouco, mas aí você vai acertar muito pouco mesmo. Então, 1,80, 2,20 no ao vivo ali é o que eu sempre procuro. Em termos de mercados, vai depender muito da competição, porque, por exemplo, tem competição na Série A, 1,5 para baixo, é 1,5, 1,25, 1, 0,75 e meio gol. É o que eu vou buscar no ao vivo. Se eu for trabalhar copinha, eu posso buscar mais esticado, over 2, por exemplo, over 2,5. Vai depender muito do jogo. E outra coisa que é muito importante é que não é porque uma odd começou a 1,60 e ela bateu 1,80 que ela tem valor, não. Tem muita relação com o que você está vendo no jogo. Isso leva tempo para você identificar, porque vai depender muito do quão mudou a odd, do que você está vendo e quão aquela odd mudou. Porque, assim, às vezes ela começa a 1,60 e ela vai para 1,80, mas em quanto tempo isso aconteceu? O que é que você está vendo no jogo? A pressão é grande, a pressão é pouca, a pressão é moderada. Então, às vezes, o time está exercendo uma pressão muito grande e a odd demora muito a subir e você vai ter 1,80 lá no segundo tempo, por exemplo. Você só tem 45 minutos, então você tem que prestar muita atenção nisso. É uma coisa que eu sempre presto atenção, mas é complicado de explicar porque você tem que ter o tempo para você aprender. Né? Porque geralmente com 30 minutos do primeiro tempo, a odd, se ela saiu de 1,60 ela foi para 1,90, tudo bem. Agora, se ela só foi bater 1,90 no intervalo, já é mais complicado, aí você já se segura um pouco mais. Tem que ter essa relação também, porque às vezes o mercado demora demais para subir ou demora demais para cair. Isso tem total relação também com que o dinheiro que está entrando. E às vezes as pessoas erram, às vezes as pessoas colocam dinheiro só pela estatística. Então, quando você está assistindo o jogo, fica muito mais fácil de você saber se aquela odd subiu rapidamente e vale a pena pegar, ou se ela demorou demais a subir e melhor você ficar quieto. Boa. Tempo de tela, né? Então, o tempo de tela é muito importante para você fazer essas relações aí, entender como é que funciona. Muitas vezes eu dou sempre essa dica, né? Pega 3, 4 jogos do mesmo campeonato e abre o mercado ali na mesma hora e vê o que está acontecendo nas odds, né?
Então, se você tem uma odd que ela está muito alta, por exemplo, você vai para o over e ela está muito alta, o que está acontecendo que essa odd desse jogo está muito alta e das outras não estão, se é ao mesmo tempo? Então, você vai pegando esses macetes, quando mais você vai passando tempo ali assistindo jogos e olhando para o mercado também. E para isso eu precisei assistir muitos jogos e com a tela de odds do outro lado, acompanhando tudo que estava acontecendo para eu ter essa noção, né? Então é muito importante que o pessoal faça isso também para aprender, e é basicamente isso.